Olá, meu nome é Isadora, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, no campus de Palmas. Eu estou cursando o segundo período e vou realizar uma apresentação de um trabalho avaliativo da disciplina de Histologia e Biologia do Desenvolvimento. O meu trabalho tem como objetivo tentar explanar e demonstrar de uma forma um pouco geral como se dá a organogênese do tubo digestório humano. É necessário, para entender esse processo, resgatar alguns acontecimentos de umas semanas anteriores. Na terceira semana, mais ou menos, a gente vai ter o processo da gastrulação, né, que já foi iniciado semanas atrás, mas mais precisamente a gente vai ter na gastrulação a formação de um embrião triblástico, um embrião com 3 folhetos embrionários, que estão demonstrados melhor nessa imagem mais medial. Então, a gente vai ter o folheto em azul como ectoderma, laranja mesoderme, e essa parte mais amarelada, que é um pouquinho difícil de enxergar, seria a endoderme, a parte interna. Esses 3 folhetos, né, eles vão passar pela etapa de neurulação, ali na quarta semana, e com a formação do tubo neural dessa etapa, a gente vai ter um dobramento cefalocaudal acontecendo, porque esse tubo neural ele se forma muito rapidamente e se prolifera, se estende pelo corpo, ocasionando, né, induzindo esse dobramento. Também a formação dos somitos, a somitogênese, vai induzir o dobramento lateral. Então, 2 dobramentos acontecendo vão fazer com que uma estrutura de um anexo embrionário que estava envolto por endoderma e também por mesoderma esplâncnico, ele vai ser estrangulado e incorporado ao embrião, incorporado ali a região embrionária que era o endoderma. Nesse processo, ocorre a formação do intestino primitivo, que é uma estrutura que vai estar vascularizada por vasos derivados do saco vitelino e que vai dar origem a vários sistemas de órgãos, por exemplo, o sistema respiratório, por exemplo, o sistema digestório, o tubo digestório, órgãos secundários desses sistemas. E aí, então, além disso, também vai ser um acontecimento que vai regionalizar esse intestino. Esse intestino ele vai ser dividido em 3 regiões. Da membrana bucofaríngea até o divertículo hepático, a gente vai chamar de intestino anterior. Algumas fontes chamam essa região mais cranial de intestino faríngeo, porque é de onde a faringe vai derivar. Do divertículo hepático até o início da região caudal, a gente tem o intestino médio. E com esse início da região caudal até a membrana cloacal, até a cloaca, a gente tem o intestino caudal ou intestino posterior. Essas 3 áreas vão estar vascularizadas pelos 3 vasos derivados do saco vitelino. Na porção mais cranial, né, na porção do intestino anterior, a artéria cefálica vai fazer a vascularização. Na porção do intestino médio, a artéria mesentérica superior. E na porção do intestino caudal ou posterior, a artéria mesentérica posterior vai fazer a vascularização. A vascularização nesse momento é extremamente importante para o embrião, porque ele precisa estar sendo nutrido por esses vasos para que os processos de organogênese ocorram. Ainda na quarta semana, os órgãos propriamente ditos, os primórdios de órgãos, vão começar a se formar. Como a gente nota no nosso embriãozinho aqui embaixo, vários órgãos estão em processo de formação já. Um desses órgãos vai ser o esôfago, né? A nossa estrutura inicial do tubo digestório. O esôfago, então, ele vai se formar nessa região circulada em vermelho, com
uma alta proliferação, né? Devido a uma alta proliferação de células endodérmicas, ele vai projetar um alongamento e vai formar um divertículo, vai formar duas estruturas alongadas. Essa estrutura em azul é uma estrutura derivada de proliferação de células mesodérmicas e a estrutura em amarelo de células endo. A estrutura amarela é o que será o nosso esôfago. Então, essa primeira imagem a gente chama de divertículo. Está se dividindo. Com a aproximação dessas células, a gente tem uma segunda formação, que é a formação das pregas traqueoesofágicas. E na terceira imagem, quando já separados, esses dois canais vão formar o septo traqueoesofágico. O esôfago, então, em processo de proliferação, alta proliferação das células endodérmicas, ele vai se obliterar. Ele vai se tornar um canal sem passagem, maciço. Próximo à nona semana, no final ali da oitava semana, a gente vai ter a apoptose dessas células centrais do esôfago ocorrendo, para que o canal seja recanalizado. E assim, com a nona semana, a gente tem o final dessa primeira formação. É importante mencionar que essas estruturas precisam ter um processo de formação extremamente organizado para que não ocorram doenças congênitas derivadas, que podem acontecer devido a erros nessa separação, como é com a atresia esofágica. É uma doença, né, derivada ali da separação incompleta do trato respiratório e do trato digestório. Porque quando essa região do esôfago e a região que vai originar a traqueia não se separam completamente, elas ficam ou em alguma fase interrompidas, ou em duas fases, ou o esôfago acaba ficando um pouquinho mais obliterado, acaba que a criança vai sofrer com pneumonia, com dificuldade para respirar, para deglutir. Claro que nos primeiros meses ele ainda não consegue de fato ter muitas movimentações mecânicas, mas ainda assim é um problema a ser considerado e pode ser notado por radiografias, geralmente após o nascimento, deve ser tratado então com acompanhamento. Ainda na quarta semana, mas dessa vez até a 12ª, a gente vai ter a formação da segunda estrutura do tubo digestório, que é o estômago. O estômago também vai ter proliferação de células endodérmicas, mas ele vai ter um segundo acontecimento que vai ser a dilatação. A parte mais dorsal, que é essa parte de trás do estômago, vai dilatar muito mais do que a parte ventral, que é a parte da frente. Como mostra na figura 2, essa dilatação rotacionar se torna o lado esquerdo do estômago, enquanto a parte ventral se torna o lado direito. E a segunda rotação que o estômago realiza é a rotação antero-posterior. Ele vai rotacionar num sentido mais baixo, ele vai se inclinar e ele também vai crescer, vai aumentar o tamanho. Tudo isso da quarta até a 12ª semana. Então, ele tem início ali no período fetal e vai terminar seu desenvolvimento, tem início no período embriológico e vai terminar seu desenvolvimento já no período fetal. É um pouco mais longo do que no esôfago. Interessante notar que todos esses órgãos do embrião, eles desde o início da formação vão precisar estar fixados no abdômen, eles não podem ficar soltos. E os tecidos que fixam esses órgãos são chamados de mesentérios. O mesentério é o mesogástrio dorsal e ventral, da frente, de trás e da frente. E esse mesogástrio, durante as rotações do estômago, vai ser forçado a rotacionar em conjunto. Então, aqui uma imagem demonstrando apenas essa rotação. Aqui em amarelo a gente tem o estômago e em rosa a gente vai ter o mesogástrio ventral e dorsal. Ok? Deixa eu ver se o slide passou.
Agora passou. Próxima estrutura do tubo digestório é o órgão do odeno, que vai ter início também na quarta e vai ser finalizado próximo à 12ª semana. Ele, então, é um órgão que, diferentemente do esôfago e do estômago, tem uma dupla vascularização, porque ele se localiza no início, né, da embriogênese, ele se localiza em duas porções do intestino. Ele se localiza na porção mais caudal do intestino anterior e cranial do intestino médio. Essa estrutura vai ser vascularizada por duas artérias, a cefálica e a mesentérica superior. Nesse sentido, ao ter também o seu proliferamento, a sua dilatação, ele também vai realizar uma rotação, mas de 90 graus no sentido horário, certo? E além disso, ele vai sofrer uma inclinação. E essa inclinação é ocasionada pela rotação anteroposterior do estômago. Quando o estômago rotaciona e se inclina mais abaixo, ele traz consigo, que como na figura 2 e na figura 3 está melhor de visualizar, o duodeno. E o duodeno, assim, vai ser forçado a ficar numa região mais para a esquerda. Aí ele forma esse órgão em C. E traz também com ele, durante a rotação e durante essa inclinação, os órgãos que estão florescendo dessa região, né? Vão ter órgãos ali anexados, essas estruturas vão rotacionar e vão inclinar junto. Nesse o duodeno também vai ter aquela proliferação exagerada de células endodérmicas que vão causar obliteração do canal. Então, o canal se torna maciço. Perto da 8ª semana, 8ª, 9ª semana, ocorre a recanalização, que é a apoptose dessas células centrais. Elas vão, basicamente, cometer um suicídio celular para poder tornar o canal oco novamente. Passando para a próxima estrutura, o intestino médio, né? Essa região do intestino médio vai dar origem ao intestino delgado, jejuníleo, e o intestino grosso. Tem duração da 4ª até a 12ª, mais ou menos, semanas. E no caso do intestino, a gente vai ter essas duas porções de alças, inicialmente, que vão se chamar alça cranial, porção mais superior, e alça caudal. Eu tenho que ficar cuidando do meu celular, porque se acaso a gravação for interrompida, eu consigo visualizar no celular. E aí eu não me frustro gravando de novo. Como já aconteceu várias vezes, mas enfim. Essa alça craniana ao intestino delgado. E a alça caudal ao intestino grosso, propriamente dito. Bom, aqui no caso do intestino, a gente vai ter um problema. Todos os órgãos acima dele estão crescendo, dilatando, proliferando, rotacionando, mas ele também tem que fazer essas coisas. O problema é que o intestino ele nesse momento não vai ter espaço, por causa de todos os processos que os órgãos acima dele estão sofrendo. E aí, ele vai ser obrigado a fazer um processo que se chama a formação de hérnia fisiológica, certo? Então, ele vai rotacionar 90 graus no sentido anti-horário, diferente do esôfago e do estômago que rotacionam no sentido horário. No sentido anti-horário e em torno da artéria que está vascularizando ele, certo? Após isso, ele vai adentrar, ele vai se inserir na cavidade onde fica o cordão umbilical. E aí ele vai entrar nessa cavidade, vai crescer nessa cavidade, vai sofrer dobras nessa cavidade, e ele só vai sair dessa cavidade na 10ª semana do desenvolvimento. Então, essa hérnia fisiológica, que foi formada aqui na outra figura, deixa eu ver se passa. Não tá passando, pera. Ai, passei demais. Aqui nessa figura, na 1 e na 2 é mais fácil de enxergar, ela vai retornar ao abdômen, cavidade torácica. E aí, essa primeira porção que retorna é a porção cranial, ou seja,
a que dará origem ao intestino delgado e suas partes. Jejum no ilho. Ele vai passar no sentido dorsal, pela artéria, né, mesentérica superior, e ele vai formar o abdômen. Só que, quando a porção da alça caudal for retornar para o abdômen, para essa cavidade, ela vai realizar duas rotações, de 90 graus seguidas, consecutivas, no sentido anti-horário. Concluindo 180 graus da mesma porção. Então, são 180 graus ao total no sentido anti-horário, quando retorna. Nesse momento, caso até a 10ª semana do período embrionário não ocorrer o retorno da hérnia fisiológica, isso pode causar algumas anomalias e algumas doenças causadas pelo volvo intestinal. O volvo intestinal, que é uma sobreposição do intestino, como se ele ficasse em cima de outras porções. E aí isso vai prejudicar a vascularização do tubo do intestino médio, comprometendo ali essa parte do tubo digestório. Aqui a gente tem uma sequência de fotos demonstrando o retorno da hérnia fisiológica e as rotações, né, realizadas aqui pelo intestino grosso, em formação. E após esses processos, ainda dentro dessa porção do intestino médio, ocorre também a formação do seco e do apêndice. O seco, que é essa região, essa primeira região do intestino grosso, né, mais dilatada e conectada ao apêndice, ele vai se formar, então, de um divertículo também. Desse divertículo, que é formado durante o retorno, vai surgir essa estrutura dilatada, que está em crescimento. Essa estrutura dilatada em crescimento, ela vai ter algumas dobras, né, aqui na região de membranas sendo formadas, né, uma diferenciação de membranas de tamanho, né. E aí, então, um divertículo que havia surgido na figura anterior, como demonstrado aqui, ele vai ser forçado a se posicionar na parte de trás do seco. Esse é o divertículo que dá origem ao apêndice, certo? Então, a gente tem aqui duas estruturas, né? Com o crescimento, a prolongação dessa estrutura, com essa formação de ondas do intestino grosso, essa estrutura derivada vai ser obrigada a se localizar atrás do seco, certo? Bom, durante a formação do intestino, caso até a 10ª semana o intestino não retorne, a hérnia fisiológica não retorne, a gente vai ter uma doença congênita chamada onfalocele, certo? Quando o intestino não retorna no tempo correto para a cavidade, ele pode ocasionar que ao nascer, né, durante o nascimento, esse feto nasça com toda a porção do intestino ali médio, né, que seria originado, que daria origem ao intestino delgado e grosso dentro da cavidade torácica, ele acaba se formando fora e protegido ainda pela película ali pela membrana ali do cordão umbilical, certo? Eu só queria corrigir uma coisa, que talvez eu tenha falado que o volvo intestinal é falho no retorno da hérnia fisiológica, mas na verdade eu não lembro se eu falei isso, mas enfim, pareceu que eu tinha falado. Mas só para esclarecer, o volvo intestinal, ele é causado pela rotação, as duas seguintes rotações da porção da alça caudal, essas duas rotações de 90 graus, caso elas se sobreponham a outras porções do intestino que estão em formação, elas causam o volvo intestinal. Então, a causa do volvo intestinal é essa, certo? E, para concluir, é importante destacar aqui também, após o nascimento, vai ocorrer ainda maturação do intestino. Ele ainda tem que ser colonizado por bactérias, principalmente, colonizado pela microbiota intestinal para formar a flora intestinal. Então, esse bebê, esse feto, ele, ao sair do útero, pode ser que ele tenha cólicas muito frequentes, que podem ser normais por causa dessa formação, desse processo do intestino ainda de maturação.
Também é importante destacar que todas essas estruturas, além das rotações, dilatações e formações, elas também vão sofrer trocas de epitélios, muitas das vezes, vão precisar de segundos sistemas participando dessa formação. Por exemplo, o esôfago e o intestino, eles realizam movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles precisam, né, de uma ação neurológica. Então, perto da 9ª semana, no caso do esôfago, perto do final da formação do intestino também, células da crista neural, elas vão migrar para essa região do intestino e do esôfago e vão realizar a formação de um sistema nervoso dentro dessas estruturas chamado de sistema nervoso entérico. E ele vai ser responsável pela realização do peristaltismo, dos movimentos peristálticos, auxiliando ali o tubo digestório na passagem desse alimento, no caso do esôfago, né? Ok? Então é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção. Essas são minhas referências bibliográficas. É um livro da Simone Marcuso sobre o desenvolvimento do sistema digestório. Mas que especificamente eu retirei somente os órgãos do tubo, e um livro do Gilbert Scott, também, que fala da biologia do desenvolvimento, que é uma coisa mais específica para... E, enfim, também a maioria dos desenhos, a maioria das imagens que estão em desenhos, na verdade, todas as imagens que estão em desenhos, eu retirei de uma página no, no YouTube de uma professora de embriologia, que se chama Verônica Willer, que é muito interessante porque ela traz informações super convenientes e também super embasadas, então é diferente de um Google da vida. E ela é super boa. Só queria dar esse crédito aqui, porque não fui eu que desenhei, tá? Esses desenhos aqui. Nem os do esôfago lá, do estômago, do duodeno. Do duodeno eu não retirei dela, mas, enfim. Todas as imagens que apareçam como desenhos são derivadas lá do canal dela, e aí eu não sei de que livro ela retirou. Mas, enfim. Obrigada pela atenção. Eu agradeço. Eu espero que tenha gravado. Eu realmente espero. Estou cansada de gravar tudo de novo e eu espero que tenha sido proveitoso. Ok? Obrigada.